Shalom a todos, mais um vídeo para o canal do Pastor Antônio Cleito, mais um momento da Palavra do Pastor. Você que assiste aos nossos vídeos, divulgue para que assim o YouTube encaminhe mais pessoas e alcancemos mais vidas para o reino de Deus. E também deixe o seu like. Amados, o Evangelho de João, no capítulo 14, seu versículo 16, Jesus falou sobre o envio do Consolador. Este Consolador viria da parte do Pai e ele estaria acompanhando os discípulos, todos aqueles que aceitassem a Deus, a Jesus como o Salvador. Ele seria a nossa companhia, o nosso guia. E no capítulo 14, versículo 26, do mesmo Evangelho, o autor deixa bem claro que este Consolador é o Espírito Santo, aquele que nós conhecemos como a terceira pessoa da Trindade. Ele nos ensinaria e ele estaria conosco para todo sempre. Ele nos ajudaria neste caminho aqui na fé cristã, e ele estaria sempre conosco. Eu enumerei, baseado nesta leitura, 4 pontos porque precisamos do Espírito Santo. 4 pontos que são, para mim, fundamentais porque precisamos do Espírito Santo. Primeiro, para eu conduzir a minha vida diante de Deus. Eu sou responsável de conduzir a minha vida diante de Deus. E humanamente falando, eu não irei conseguir isso se não for através do Espírito Santo. Logo o apóstolo São Paulo, aos Gálatas capítulo 5, ele diz que os que são guiados, os que andam pelo Espírito Santo, são guiados pelo Espírito Santo. Então eu preciso dele para conduzir a minha vida diante de Deus. Segundo, eu preciso do Espírito Santo para conduzir a minha família diante de Deus. A família é uma tarefa nobre que Deus nos entregou. Quando a gente lê o Salmo 128, o Salmo da família, há uma grande bênção sobre as famílias. E nós precisamos do Espírito Santo para conduzir a nossa família até a Deus. Terceiro, eu preciso do Espírito Santo para conduzir a igreja ao Senhor. Ou seja, como ministro, como obreiro, como pastor, eu não devo pastorear a igreja por minhas orientações, por meus pensamentos, ou por minha forma de ver e de achar que é melhor. Não, eu preciso da condução do Espírito Santo. E quarto e último, eu enumerei aqui, eu preciso do Espírito Santo para conduzir a minha chamada ministerial. Sem a pessoa do Espírito Santo, fica difícil conduzirmos uma chamada espiritual.
estarmos ali atentos, dispostos a fazer o efetuar dentro do reino de Deus. Pessoas que precisam, pessoas que são alcançadas através do nosso testemunho, do nosso exemplo. Então, para isso eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso dele, no mínimo, nestes 4 pontos. Numa vida pessoal, numa vida familiar, numa vida para com a igreja e numa vida ministerial. Quantas pessoas são edificadas devido ao nosso testemunho, devido à forma de sermos, devido à forma de andarmos diante de Deus e diante da casa do Senhor. Nunca desprezarmos a nossa chamada, né? O escritor aos Hebreus diz no capítulo 5, versículo 4, que aqueles que são dignos desta chamada, e somente os que são dignos desta chamada terão essa honra, né? Então, para isso eu preciso do Espírito Santo de Deus. Tozer, em seu livro As Verdadeiras Profecias, ele escreve sobre que não devemos desprezar o Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, nas suas cartas, nos ensina que deveríamos ser cheios do Espírito, que deveríamos andar em Espírito e que não deveríamos apagar o Espírito ou entristecer o Espírito Santo. Ele é o Paracleto, o Consolador, ele é o guia, ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o companheiro fiel, o amigo fiel, ele é aquele que, em meio a este mundo, em meio a tudo que enfrentamos, ele está conosco e nós precisamos dele. Eu espero que você entenda esta mensagem, que haja uma compreensão e que você também entregue o seu caminho, a sua vida a Deus e deixe o Espírito Santo lhe guiar, lhe ajudar. Precisamos do Consolador, Cristo enviou, Ele está conosco e Ele fará todo o trabalho que a Ele foi entregue acerca de nossa pessoa. Lembrando que Ele habita dentro de nós. Ele está dentro de teu ser. Shalom a todos, paz e alegria. Deus te abençoe.